Olá, eu sou Sônia Corina Hess, professora aposentada da UFSC, e gostaria de agradecer ao Instituto Federal de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, pelo convite para falar sobre agrotóxicos e a guerra química no Brasil. Vou começar falando das causas de óbito no Brasil. Aqui para o sexo masculino, a gente vê que as infecções tradicionalmente não eram muito relevantes, mas por causa da Covid, entre 2020, 21 e 22, a gente teve um aumento expressivo do número de óbitos. Neoplasias aqui também significativo, a principal causa de óbito no sexo masculino, então, são as doenças do aparelho circulatório, né, que inclui os problemas cardíacos, AVC e tudo que envolve problema circulatório. E empatado em segundo lugar as neoplasias, os cânceres, né, e as causas externas, ou seja, causas de morte violentas. Quanto às causas de óbito para o sexo feminino, a gente observa também o efeito da Covid, né? Da epidemia de Covid aqui nas doenças infecciosas, que eram um pouco relevantes em 2020, 21 e 22, ficaram bem, causaram um grande número de óbitos. Para o sexo feminino também a principal causa de óbito são as doenças do aparelho circulatório, e aparece em destaque aqui, em segundo lugar, as neoplasias. E depois doenças do aparelho respiratório. Para o sexo feminino, as causas externas não são tão relevantes quanto a gente viu que são para o sexo masculino. Já que a gente está falando de guerra, né, eu resolvi trazer os dados das mortes por agressões no Brasil. É muito triste constatar que a gente tem um grande número de mortes causadas por homicídios e outras agressões no país, né? Então, aqui em 2022, a gente teve 44.367 óbitos por agressões, sendo que 90% são do sexo masculino, 40.504. Sexo feminino sempre menos, né, do que as vítimas sempre são muito, muito expressivamente do sexo masculino. Diminuiu o número de óbitos por agressões entre 2013 e 2022, mas mesmo assim 44.367 óbitos não é pouca coisa. A gente está vivendo no Brasil uma guerra civil não declarada, né, com esses números da violência. Aqui a gente tem os números também de outra guerra que a gente tem no Brasil, que é no trânsito, né? Aqui envolve todos os acidentes de transporte. A gente viu que diminuiu também o número de vítimas entre 2013 e 2022, mas mesmo assim, no ano de 2022, nós perdemos 34.892 pessoas no trânsito. Também a maioria do sexo masculino, né? Em torno de 80, quase 90% do sexo masculino também vítimas de acidentes de transporte. Infelizmente, outra morte violenta que tem aumentado bastante no Brasil é o suicídio. Tanto é que em 2022 nós tivemos 16.862 óbitos por suicídio. Também a maioria do sexo masculino, em torno de 80% do sexo masculino. E aumentou também para o sexo feminino, né? Vejam que aumentou para ambos os sexos o número de óbitos por suicídio. Em relação a 2013, o aumento foi de quase 60% no número de óbitos. E aqui temos a evolução do número de óbitos por neoplasias, né? Os dados juntos aqui. Infelizmente tem aumentado bastante, apesar da melhoria significativa nos tratamentos e tudo mais, a gente teve um aumento muito grande. Entre 2013 foram 196.954 óbitos por neoplasias e em 2022, 244.009 óbitos. A maioria também do sexo masculino, mas aí no caso quase empatado com o sexo feminino, né? Infelizmente a gente vive uma epidemia de câncer no Brasil. Não sou eu que estou falando, quem fala em epidemia é justamente o pessoal do Instituto Nacional do Câncer. Num livro recentemente publicado, eu ajudei a elaborar esse mapa. O que tem nesse mapa? Nós organizamos todos os dados de mortalidade por câncer, né, neoplasias, suicídio e anomalias e a incidência de anomalias congênitas para todas as microrregiões do Brasil.
E aqui nesse mapa, lá no livro tem os mapas separados para cada coisa. Nesse mapa estão as micro-regiões que tiveram índices acima da média do país para todas essas causas. Então, sexo masculino e feminino, neoplasias, mortalidade, sexo masculino e feminino, suicídio, mortalidade, né? E anomalias congênitas. Então, aqui em destaque essas micro-regiões que apresentaram índices acima do país para todas essas causas de mortalidade, né, ou anomalias congênitas, no período de 10 anos, entre 2011 e 2020. Aqui para Santa Catarina, então, a gente teve as micro-regiões de Chapecó, Xanxerê, Joaçaba, Concórdia, Joinville, Campos de Lages, Rio do Sul, Ituporanga, Florianópolis, Tubarão e Criciúma. Essas micro-regiões de Santa Catarina, então, estão aqui no mapa que apresentaram esses índices acima. Vejam que grande parte das micro-regiões estão na região sul, né? O Rio Grande do Sul, então, tem uma grande área. O que chama atenção é que essas áreas, geralmente, ocupam espaços geográficos contínuos, indicando, então, que existe algum problema ali, né? Existe algum problema ali. São Paulo também teve muitas micro-regiões, das 63 micro-regiões, São Paulo foram 20, no Paraná, 8 de 39, em Santa Catarina, 11 de 20 micro-regiões, no Rio Grande do Sul, 19 de 35 micro-regiões. Então, nesses estados, a gente vê aqui no mapa regiões contínuas com esses índices acima. No único, só teve uma micro-região no Nordeste, que foi no Rio Grande do Rio Grande do Norte, Seridó Oriental. A maioria, Minas Gerais não teve muito também, 10%, 6 de 66. A maioria, então, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com esses índices de mortalidade e anomalias congênitas acima da média no país no período de 10 anos. Então, vocês podem estar se perguntando, mas por que falar de suicídio? Por que falar de câncer? Por que falar de anomalias congênitas numa palestra sobre agrotóxicos? Quem quiser conhecer melhor pode ler esse livro aqui, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, que eu organizei. São 13 capítulos escritos por diferentes especialistas, um texto científico com citação, referência, em que aparecem, sim, muitos estudos que correlacionam a exposição a poluentes ambientais ao desencadeamento de muitas doenças na população, estudos epidemiológicos. E o câncer é um deles, suicídio também, anomalias congênitas também. Existem muitos estudos comprovando isso, demonstrando que a exposição a substâncias tóxicas, incluindo os agrotóxicos, leva ao desencadeamento de doenças na população. Isso é demonstrado por estudos populacionais, inclusive. E aqui eu fiz questão de trazer para vocês, né, livros que mostram justamente a guerra química em curso no Brasil. É uma guerra química, gente. Aqui, esse Agrotóxicos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, Desastres Sociosanitários e Ambientais do Agronegócio e Resistência Agroecológica no Brasil, Ambiente, Saúde e Agrotóxicos. Então, esses livros, eles trazem relatos muito chocantes, muito dramáticos de populações que são afetadas pelos venenos, em que grandes plantações que se instalam na vizinhança, às vezes de forma proposital para expulsar essas populações e o dono se apoderar das terras. Em muitos casos é uma guerra química mesmo, em que populações tradicionais, indígenas, quilombolas e populações que viviam ali a vida inteira são bombardeadas diariamente por veneno, muitas vezes de forma intencional, né? De avião, agora de drone, muitas vezes para expulsar essas populações. E o que acontece com essas populações? Adoecem, porque a água, o ar, os alimentos, fica tudo contaminado. Tem relatos dramáticos de populações que as plantações deles são destruídas pelos vizinhos, a água contaminada, as pessoas adoecem. Tem muitos relatos nesses livros aqui, é chocante a gente ler
Aqui nesse livro Ambiente, Saúde e Agrotóxicos, onde está aquele gráfico que eu mostrei para vocês, tem estudos que demonstram que a exposição a agrotóxicos aumentou o índice de câncer infanto-juvenil em comunidades do Mato Grosso, as doenças, os direitos sendo completamente desrespeitados, as populações desprotegidas diante desse bombardeio por agrotóxicos. Aqui também tem mais 3 livros muito relevantes para quem quer conhecer mesmo. Esse livro, Um Dossiê sobre Agrotóxicos nas Águas do Cerrado, também tem relatos muito dramáticos. Aqui os livros da doutora Larissa Bombardi, em que ela mostra as implicações políticas disso, né? Que a União Europeia, comparando a União Europeia com o Brasil, e aqui nesse livro mais recente ela diz que é um colonialismo químico, ou seja, as empresas europeias com sede na Europa, elas não podem vender lá porque tem venenos proibidos lá e elas vendem para o terceiro mundo, incluindo o Brasil. Eu trouxe aqui o mapa de uma região que está sendo denominada Matopiba, que é uma região que inclui áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse Matopiba é uma área que está recebendo a expansão do agro, né? E em um ano eles perderam 37% da vegetação do cerrado, em um ano. E aqui tem histórias muito dramáticas, gente, muito dramáticas, porque tem populações que estavam lá vivendo há anos e anos, e gerações vivendo no mesmo lugar. Daqui a pouco chega uma plantação enorme, devastam tudo, passam um correntão, tiram toda a vegetação. Então já começa a faltar água para essas populações, porque a água depende, né, da vegetação, sem falar que essas plantações irrigam, então elas tiram água que seria das populações, e o banho de veneno que eles estão levando. É dramático ver muitos relatos de pessoas que vivem nessas regiões de expansão do agronegócio, quanto eles estão sofrendo e praticamente desprotegidos, porque o poder público não está conseguindo dar assistência e proteção para essas comunidades. É dramático, realmente. A guerra química no Mato Piba é algo assim muito dramático. Tem relatos no Rio Grande do Sul também, tem relatos em todo lugar que tem grandes plantações, Mato Grosso, as populações sofrem muito. Então, aqueles livros que eu citei anteriormente, eles descrevem em detalhes o sofrimento dessas populações. Mato Grosso do Sul, os indígenas, né, lá na região de Dourados, tem muitas populações indígenas sendo dizimadas pelo veneno. Eu também tive a oportunidade de estudar os dados da pulverização aérea nas plantações de cana no estado de São Paulo. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, são muito chocantes, gente, são muito chocantes. São milhares e milhares de hectares banhados por veneno. Nós estudamos 5 micro-regiões: Barretos, Batatais, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra. É muito veneno. Imagina só num ano, isso para o ano de 2019, mais de 40 mil hectares de veneno, mais de 40 mil hectares sendo pulverizados por via aérea. Aqui em Ribeirão Preto, 10 mil. E muitos desses venenos são até banidos da União Europeia, né? Não tem uso autorizado na União Europeia, esses que estão asterisco aqui. Venenos perigosos que as populações expostas simplesmente não têm defesa, gente. É muito triste tudo isso. Porque tem a tal da deriva, né? Os próprios fabricantes, eles dão recomendações de em que condições devem ser aplicados. Mas só que no Brasil, um país tropical, com as temperaturas que a gente tem nesses locais, não tem como aplicar o veneno, ou então só se for de madrugada, o que não acontece. Na prática, não se respeita o que é o próprio fabricante diz que tem que respeitar em termos de temperatura, velocidade do vento, para que não haja deriva. Então, o veneno voa para longe, atingindo as populações da vizinhança, às vezes uma vizinhança até distante, mas as pessoas ficam à mercê desse sofrimento, porque passam os aviões, passam os drones e voa o veneno para cima deles, para as casas deles. Tem relatos dramáticos no interior de São Paulo, por causa da pulverização aérea da cana. Muito, muito dramático isso.
E aqui está numa revista chamada Ciência Digna, número 1 de 2023, também vocês podem ler o artigo lá. É bem dramático. Então, agora em agosto de 2024, eu fiz o levantamento. Havia 551 ingredientes ativos de agrotóxicos com uso permitido no Brasil. Desses, 95 são agentes biológicos e 95, 17,2% cada um, feromônios sintéticos, hormônios, produtos biológicos e produtos naturais, ou seja, são os menos agressivos ao meio ambiente e à saúde. E havia 361 agrotóxicos químicos. Desses 361 agrotóxicos químicos, 221 já foram banidos ou não têm uso autorizado na União Europeia. E desses 221, 181, ou seja, 80%, já estão em uso no Brasil desde 2003, ou seja, são moléculas velhas, tóxicas. E além do, tem 68 delas desde 1985, ou seja, nós usamos no Brasil moléculas velhas que já foram banidas na União Europeia em vários países. A gente continua usando. O que acontece quando tem isso? O Brasil virou lixeira química, porque como está banido em outros lugares, eles mandam para o Brasil, porque a gente ainda aceita aqui. Moléculas antigas que já não tem mais serventia lá, eles mandam para cá e a gente aplica em milhares de toneladas, como a gente vai ver. O Agrofit é um sistema do Ministério da Agricultura que tem o registro dos produtos, né? Que a gente falou aqui dos ingredientes ativos e aqui o Agrofit é dos produtos. Em 2023 tinha 1.559, 48% dos produtos registrados lá tinham pelo menos um ingrediente ativo banido ou sem registro na União Europeia, do total de 3.235 produtos. Vejam que é muito ruim a gente se ver dentro de uma lixeira, mas o Brasil é uma lixeira química. A maior lixeira química do mundo é o Brasil, porque nós estamos competindo com os Estados Unidos como o segundo maior consumidor de veneno do mundo, e a gente usa aqui moléculas que os outros não querem mais, então eles mandam o lixo deles para nós. Nós temos as quantidades de agrotóxicos comercializados no Brasil, de ingredientes ativos, de 2013 a 2022. Aumentou continuamente, alcançando em 2022 800.652 toneladas. Isso mesmo. E aqui a gente pode ver uma coisa interessante, que entre 2013 e 2022, a quantidade de agrotóxicos aumentou 61,5%. Em 2022, a gente, eu calculei, deu 3,7 quilos por habitante no Brasil. É muito veneno. Quem quiser a minha parte, eu estou dando, tá? E aí eu também peguei as áreas cultivadas com cultivos temporários, mais permanentes, mais silvicultura. Entre 2013 e 2022, aumentou 24,6%. Ou seja, o veneno aumentou 61% e a área cultivada aumentou 24,6%. O que significa isso? Que entre 2013 e 2022, a quantidade de veneno aplicada por hectare aumentou 2,5 vezes. 2,5 vezes. E, segundo estudiosos, isso tem a ver com o uso de culturas transgênicas que apresentaram resistência, então aumenta cada vez mais a quantidade de veneno necessária para eles, né? Para manter a produtividade e aumenta a quantidade de veneno por hectare. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com os agrotóxicos mais comercializados no Brasil, os dados são de 2022, que são os mais recentes. Então, a gente tem o glifosato como número 1. O glifosato é o veneno mais vendido no Brasil e no mundo, tá? A gente vai ver daqui a pouco que é muito perigoso. Mais de 200 mil toneladas. O segundo é o 2,4-D, o glifosato é herbicida. O 2,4-D é herbicida. E, em terceiro lugar, a atrazina, também herbicida. Muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Então, a gente vê aqui, nessa tabela que tem os agrotóxicos, tiveram mais de 3.000 toneladas de comercializadas em 2022, gente. Dos 40 que tiveram mais de 3.000 toneladas comercializadas, 21, mais da metade, são banidos na União Europeia. A atrazina, por exemplo, que é um veneno perigosíssimo, já está banido na União Europeia desde 2004. Aqui nessa tabela vocês podem ver o ano que foi banido na União Europeia.
Então é muito triste, é o que eu falei, é a lixeira. A gente usa em milhares de toneladas de substâncias extremamente perigosas que a União Europeia já baniu há muitos anos. Aqui eu trouxe alguns efeitos na saúde associados à exposição aos agrotóxicos, né? O glifosato, que eu digo que é o 2,4, é o veneno que vai ficar famoso porque ele vai ser igual ao DDT do século XX. O glifosato e o DDT do século XXI, que demoraram um tempão para banir o DDT, da mesma forma que o glifosato não está banido. E ele é um veneno perigosíssimo. Basicamente, para que ele serve? Dessecante em plantações de transgênicos, de soja, de outros dessecante e herbicida, né? Herbicida em plantações transgênicas e até como agente dessecante para colher, o pessoal passa. Então é muito dramático, porque é o veneno mais vendido no mundo e ele é muito perigoso, gente. Causa vários tipos de câncer, causa anomalias congênitas, causam autismo em crianças, desregulador endócrino. O 2,4-D é derivado de um herbicida que ficou famoso na Guerra do Vietnã, o agente laranja, ele fazia parte do agente laranja, né? Também causa vários tipos de câncer, até coisas que a gente não imagina, né? Esclerose lateral amiotrófica, infertilidade. Mancozeb também outro. Vejam na tabela anterior as quantidades, são milhares de toneladas desses venenos que causam todos esses problemas seríssimos de saúde. A atrazina é uma praga, porque ela fica nas águas, inclusive nas águas subterrâneas, e ela é muito utilizada no Brasil, gente. Muito utilizada, é muito perigosa. Ela desregula o sistema hormonal, causa várias consequências para a saúde. E ela é um problema no mundo inteiro. Na Europa pararam de usar em 2004, mas continua aparecendo nas águas, porque ela não sai das águas subterrâneas. É terrível. O acefato é um veneno vergonhoso que a gente use ainda, banido em 2003 na União Europeia. O glufosinato teve destaque recentemente, que o Brasil aprovou a plantação de trigo resistente ao glufosinato, então nosso pãozinho está vindo temperado com glufosinato, que é perigosíssimo também, banido na União Europeia desde 2009. Esses dados são vergonhosos, nós estamos sendo maciçamente envenenados por substâncias que não deveriam estar sendo mais usadas no Brasil. Por que proíbe na União Europeia e não proíbe no Brasil? É isso que é chamado de colonialismo químico. Nós não temos essa oportunidade de ter dignidade, né? Então, roubando a nossa dignidade, a gente foi transformado em lixeira. E uma pergunta que não quer calar, né? Será que todo esse veneno aplicado lá no campo chega na cidade? Então, o Ministério Público de Santa Catarina tem um programa de qualidade da água, e esse programa de qualidade da água ele resultou na análise de águas de abastecimento entre 2018 e 2019, foi em 175 dos 295 municípios de Santa Catarina. Foram avaliados 204 ingredientes ativos, de janeiro de 2018 até dezembro de 2019. Foram encontrados resíduos de agrotóxicos na água de abastecimento de 60 municípios. Desses 60 municípios, se tivesse na União Europeia, 50 não poderiam fornecer aquela água para a população. Só que no Brasil, os parâmetros são muito diferentes. Aqui a doutora Larissa Bombardi, no livro No Atlas, lá, ela demonstrou isso. Por exemplo, os limites de concentração permitida de agrotóxicos nos alimentos, no Brasil, são muito mais permissivos. Então, no Brasil, por exemplo, no arroz, o 2,4-D, o dobro do que é permitido na União Europeia. Na soja, o glifosato, 200 vezes mais, a maior a concentração permitida no Brasil. Feijão, a malationa, 400 vezes mais. E na água, o cenário é muito chocante. A quantidade de 2,4-D, a concentração de 2,4-D permitida no Brasil em relação à União Europeia é 300 vezes maior. Clorpirifos, 300 vezes maior. Diuron, 900 vezes maior. Mancozeb, 1.800. Tebuconazol, 1.800. E o glifosato, então, estoura 5.000 vezes mais. A maior a concentração autorizada no Brasil na água do que é permitido na União Europeia. Então, por isso que nas análises que nós encontramos, eu ajudei a
fazer um parecer técnico com os resultados das análises de água de Santa Catarina, e nenhum ficou acima do permitido pela lei, porque simplesmente os nossos limites são muito permissivos, são muito altos. Eu trouxe aqui um pouco dos resultados daquelas análises de 2018 e 2019, em que a gente vê aqui, na União Europeia, a regra é o seguinte: não interessa qual é o agrotóxico, o limite é 0,1 micrograma por litro permitido para cada ingrediente ativo, e se tiver mais de um, a soma não pode ultrapassar 0,5 microgramas por litro. Então vejam aqui, a Agrolândia, só, com 2 ingredientes ativos, bentazona deu 9,332, quer dizer, ultrapassou em muito. A soma, então, nem se fala, né? Então, se fosse na União Europeia, esses municípios aqui que estão em cinza escuro, eles não poderiam fornecer essa água para a população. E o que é triste, Balneário Camboriú, sempre que se analisa a água de Balneário Camboriú, aparece muito agrotóxico, porque lá tem uma situação inacreditável. Tem plantações de arroz a montante da captação de água, e essas plantações de arroz botam veneno na água que é captada para fornecer para a população. Então, sempre se acha veneno na água de Camboriú e Balneário Camboriú. Vejam aqui também tem Arvoredo, tem manancial subterrâneo contaminado. Isso é muito, muito chocante, porque manancial subterrâneo, os venenos permanecem por muito, muito tempo. É muito difícil eliminar poluentes de manancial subterrâneo. Então, a gente teve realmente um cenário muito chocante, muito triste. 50 municípios de Santa Catarina não poderiam fornecer água se estivessem na União Europeia. Mas, como eu expliquei, no Brasil, o limite, não existe limite para a soma de agrotóxicos no Brasil. Vejam, aqui a Arvoredo, essa água não tá impedida de consumo, porque o limite para glifosato é 500, na União Europeia é 0,1. E a soma, não importa a soma. Então, se a gente tivesse algum parâmetro para a soma, algumas águas poderiam ficar inadequadas para consumo, mas não. A legislação brasileira não prevê limite para a soma da quantidade de agrotóxicos, da concentração de agrotóxicos. Aqui está o número de novos produtos aprovados para uso no Brasil, de 2005 até junho de 2024. Vejam que de 2005 até 2015, tinha muito poucos, né? 90, muito poucos relativamente, né? Em 2015, 139. A partir de 2016, então, começou a ter muita aprovação de novos agrotóxicos. 2016 foi de 277, chegou no auge em 2022 com 620 novos agrotóxicos, 2023 557 e aqui de janeiro a junho 215. Então o ritmo de aprovação de agrotóxicos aumentou muito, e isso não mudou com a mudança de governo não, tá? Terminou o governo Jair Bolsonaro e começou do Lula no mesmo ritmo. Aqui só para comparar, né, o ritmo de aprovação de novos produtos no Brasil, novos agrotóxicos, no período de 2019 a 2022 foram 2.170. E agora, em um ano, em 2023, foram 557. Os biológicos, né, ingredientes biológicos, incluindo micro-organismos, óleos, extratos vegetais, foram 278, 12,8% do total no período 2019-22 e 96, ou seja, 17,2%. Aumentou bastante isso foi bom, no ano de 2023. E os químicos, né, então, 1.892 no período de 19 a 22, 87%, enquanto aqui os químicos, 461 em 2023, 82,8%. Uma coisa que eu faço questão de enfatizar sempre, como o Brasil é dependente da China. Gente, 77,4% dos agrotóxicos químicos vieram da China. Pelo menos um deles, um dos ingredientes ativos, pelo menos, é produzido na China. Daquele montão de produtos, 2.170, 1.465 tinham pelo menos um ingrediente ativo produzido na China. E em 2023, essa dependência aumentou. Foram 383, ou seja, 82,7% dos ingredientes ativos dos produtos tinham pelo menos um ingrediente ativo
produzido na China. Nós dependemos visceralmente da China para a produção de agrotóxicos. E também uma coisa que eu enfatizei aqui é o quanto que é banido na União Europeia. Do total de 2.170 aprovados de 2019 e 2020, 2.056, ou seja, 48,7%, continham pelo menos um ingrediente ativo banido na União Europeia. E no Brasil, no período de 2000, no ano de 2023, foi 45,8%. Aqui o número de produtos técnicos, que são aqueles antes da mistura que vai ser aplicada, né? E aqui o número de produtos formulados, ou seja, produtos já prontos para uso. Nos formulados 1014, dos 1014 dos produtos formulados aprovados de 2019 e 2022, 43,7% foram direcionados para plantações de algodão, autorizados para uso em algodão, 33,1% cana-de-açúcar, 42,2% milho e 60,6% em plantações de soja. Então vejam que essas 4 culturas, algodão, cana, milho e soja, representam realmente uma grande proporção do destino dos produtos, dos agrotóxicos autorizados no Brasil, dos formulados, né? E essa tendência também continuou em 2023, né? Algodão 40,3%, cana 27,7%, milho 45,2% e soja mais da metade, 58,4%. Então aqui a gente tem essas 4 culturas como sendo o alvo principal dos agrotóxicos com uso autorizado no Brasil. E essa maior proporção dos produtos aprovados para uso no Brasil, dos agrotóxicos, serem direcionados para soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, já estava previsto, porque, ainda de acordo com várias fontes da literatura, que a doutora Larissa Bombardi colocou no seu livro lá do Atlas, é que 79% do veneno usado no Brasil, gente, 79% dos agrotóxicos usados no Brasil são só aplicados em 4 culturas. 52% das plantações de soja, 10% nas plantações de milho, 10% na plantação de cana e 7% nas plantações de algodão. Vejam que isso tudo não é alimento para humanos. A doutora Sônia Felipe, num livro muito bom escrito chamado Carnelatria, ela estudou minuciosamente esses dados e ela demonstrou que 93% da soja produzida no Brasil e 80% do milho são direcionados para alimentação animal, não é para alimentação humana, é para alimentação animal, no Brasil ou no exterior. Então a gente causa um grande dano ambiental no Brasil, causa um grande dano à saúde pública, e 79% dos venenos não são para alimentação humana. Soja para animal, milho, maior parte para animal, cana é commodity, né? Açúcar e álcool, e algodão. Então, ou seja, quando se tem esse mito de que o agrotóxico é necessário para produzir alimento, não é alimento para humanos, tá? Não é. 79% do veneno usado no Brasil não é para alimentar pessoas. Não é usado em culturas que vão servir de alimento para pessoas. É para alimentação animal e são commodities. Aqui a gente tem as áreas plantadas para vocês verem. As áreas plantadas de soja, quase 40 milhões de hectares, milho e cana de açúcar. E vejam o quanto que a gente produz essas áreas plantadas para exportação, para commodity, para alimentação animal. E vejam aqui para alimentação humana, feijão, trigo e arroz, áreas muito pequenas. O Brasil sempre importa feijão, trigo e arroz há muitos anos. Ou seja, nós vivemos, apesar de sermos grandes exportadores de alimentos para animais, nós vivemos numa insegurança alimentar muito grande, que o arroz e feijão que servem para a população humana, vejam que são cultivados em áreas muito menores. E aqui está do lado, então, os principais produtos exportados pelo Brasil em 2022. Soja representou 16% da renda das exportações. Depois também vem
Em quinto lugar, carne bovina, 3,7%, farelo de soja, 3,4%, açúcares, 3,2%, milho, 3,2%, carne de ave, 2,7%. Então, vejam como os produtos agrícolas são importantes para a balança comercial brasileira, ao mesmo tempo que no mercado interno a gente vive uma insegurança alimentar muito grande, porque os alimentos para humanos são importados. Eu sempre faço questão de falar do impacto da pecuária, porque é um assunto muito pouco falado. Vejam aqui, gente, o número de animais que a gente tem no Brasil: bovinos, suínos, galinhas. Galináceo tem vários tipos, só galinhas, e humanos. Vejam que a população de galinhas e de bovinos é muito maior do que a população humana no Brasil. Isso tradicionalmente, tem cidades que tem municípios que a população de galinhas ou de bovinos ultrapassa muito a população humana, e como no Brasil como um todo também. E por que a gente tem que falar da pecuária? Porque o impacto ambiental é muito grande. A gente já viu o impacto na agricultura, que a agricultura industrial é direcionada em grande parte para a pecuária. E aqui eu trouxe dados de 2022, dos 29.795.996 bovinos abatidos no Brasil em 2022, eles precisaram de 976,4 bilhões de litros de água no ciclo total. Eu estou falando ciclo total, incluindo a agricultura, tá? Produzir 1,5 bilhão de excretas e 267,6 milhões de litros de sangue liberados no abate. Os suínos, que Santa Catarina é um grande produtor de suínos, 56.150.379 suínos abatidos. Desses animais foram consumidos 42,1 bilhões de litros de água, foram gerados 112,3 milhões de toneladas de excretas e 168,5 milhões de litros de sangue liberados no abate. E os frangos, também Santa Catarina é um grande produtor de frango. 6 bilhões 107 milhões 81.683 frangos abatidos, só frango abatido no Brasil em 2022. Eles consumiram 203,7 bilhões de litros de água, 239,8 milhões de toneladas discretas e 1,8 bilhões de litros de sangue liberados no abate. Tudo esse cálculo da doutora Sônia Felipe. Então, vejam o impacto da pecuária. A gente planta soja, planta milho para alimentar os animais, a gente exporta esses produtos, a gente cria esses animais, a gente gera um dramático consumo de água potável no Brasil. Tudo isso para quê? Para a gente deixar a carne limpinha e exportar. Então, a gente exporta muita carne. E a população brasileira reclama do preço aqui no Brasil também, né? Frequentemente fica quase inviável comer carne para grande parte da população. Então, vejam como é dramática a participação da pecuária nos problemas ambientais que a gente tem no Brasil, seja no desmatamento, seja no uso da água, seja no uso de agrotóxicos. E é pouco falado isso, é pouco falado, porque é um tabu, né? O hábito alimentar é um tabu. Então, aqui também eu trouxe um dado da Agência Nacional de Águas, que mostra que a irrigação e a produção de animais consomem mais de 60% da água potável no Brasil. Sim, gente, sim, as culturas industriais e a produção de animais consomem mais de 60% da água potável utilizada no Brasil. Vejam, o humano urbano é menor, muito menor do que o usado na irrigação de grandes culturas. Então, é dramático esse uso da água, e não só o uso, a contaminação, porque nas áreas que tem muita pecuária, nas áreas que tem produção industrial, de agricultura industrial, as águas são contaminadas. Não é só a quantidade, a qualidade das águas também. Em Santa Catarina, a gente tem no oeste de Santa Catarina uma grande concentração da pecuária. As águas subterrâneas, em grande parte, estão comprometidas pela contaminação por coliformes fecais, provenientes, sim, da pecuária, porque no Brasil a gente não trata nem esgoto humano, imagina os dejetos animais como é que são tratados. Isso acaba afetando, sim, a qualidade dos recursos hídricos e uma poluição intensa nesses locais.
tanto da agricultura industrial quanto da pecuária industrial. Aqui eu trouxe algumas sugestões que não são só minhas, não são minhas, são de entidades que há anos lutam por isso, né? Primeiro, banir os banidos, ou seja, proibido no Brasil, o que já é proibido em outros lugares, para a gente não continuar sendo lixeira dos outros, né? Revisão dos limites da presença de agrotóxicos nas águas de abastecimento em alimentos, inclusive ter limite para a soma dos ingredientes ativos presentes. Ou poderia fazer a legislação semelhante à da União Europeia, mas não, cada vez que se revê a legislação, se mantém quase o mesmo padrão. Não tem limite para a soma. Tem uma legislação de federal, uma legislação estadual de Santa Catarina que não existe esse limite, e os limites são bem permissivos. Porque cada vez que se tenta mexer nisso, existem entidades ligadas ao agronegócio que vão e não querem que a gente mude, né? Proibição da pulverização aérea, o estado do Ceará proibiu e agora tem vários municípios proibindo, porque realmente é uma calamidade, é um cenário de guerra química, como a gente viu. Seria muito bom se a gente se livrasse desse sofrimento todo dessas comunidades aí. Muita gente adoecendo, muita gente perdendo todas as suas plantações porque a vizinhança joga veneno em cima deles, né? E cobrança de impostos, porque não sei se vocês sabem, mas agrotóxico não paga imposto, essas commodities de exportação, soja, milho, algodão, não pagam imposto, ganham muito dinheiro, como a gente viu, 16% da exportação, do lucro da exportação brasileira é na soja, e esses exportadores não pagam imposto. A gente tem que ter programas de incentivo à produção de alimentos para humanos, orgânico, claro, porque a gente viu que a gente vive numa insegurança alimentar muito grande e a gente gostaria, sim, que não tivesse veneno na nossa comida, né? E também eu não posso deixar de dizer, já que a pecuária, como vocês viram, a pecuária tem um grande impacto ambiental no Brasil, e a ONU já falou que esse impacto é no mundo, porque junto com a pecuária tem desmatamento, tem uso de agrotóxicos, tem poluição hídrica. Então, a própria ONU, em 2015, lançou um documento dizendo que a gente precisaria, sim, diminuir o consumo de produtos animais, inclusive para diminuir as mudanças climáticas, né? Porque a gente no Brasil, mais de 70% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil são provenientes de desmatamento e agropecuária. Então, está tudo relacionado também à pecuária. Então, na verdade, é um estímulo à mudança de dieta, seria muito diminuir o consumo de alimentos derivados de animais seria muito positivo para o meio ambiente no Brasil e no mundo.